Diego Ramon. Amigas e amigos do Dublatop, estou aqui conversando ao lado de, sabe quem? Um dos locutores mais respeitados do Brasil. Ele que fez história na Rede Manchete. Ele que fez história no Sistema Globo de Rádio e em tantos outros meios de comunicação. Seu nome é Eloy Gonçalves Ferreira. Só pelo nome vocês não devem conhecer. Mas acho que agora, pelo nome artístico que eu vou lhe dizer agora, vocês acho que vão cair a ficha. Eloy de Carlo, muito boa noite. Boa noite, Diego. Você esqueceu de citar que o De Carlo também é nome de família. Eloy Gonçalves De Carlo Ferreira. É verdade, verdade. Conte-nos um pouco o seu início de carreira. Antes de chegar à Rede Manchete e tal, como é que foi o seu início de carreira como locutor? Diego, eu comecei a trabalhar na Rádio Teresópolis, no interior do estado do Rio de Janeiro, aos 18 anos de idade. O meu colégio foi fazer uma apresentação na televisão e eu fiquei com o olho brilhando para ir fazer aquela apresentação. Foi na antiga TV Rio, que era em Copacabana, no Rio. E eles gostaram muito e tal, e as pessoas na escola me diziam, olha, você tem que ser locutor, você tem que ser locutor. E aí, aos 18 anos, com pais separados, a minha mãe disse, olha, meu filho, está na idade de arrumar um empreguinho. Bom, fazer o quê? Eu nunca trabalhei, o que eu vou fazer? Aí passei na porta da Rádio Teresópolis, que a gente chamava na época de Rádio Teixeirópolis, porque tocava tanto um cantor gaúcho Teixeirinha, que era o ícone da época da música sertaneja, né? E que a gente discriminava muito a Rádio Teresópolis por isso. Passei ali na porta e aí acabei fazendo um teste, eles me deram a oportunidade e comecei a trabalhar em rádio a partir dali, na Rádio Teresópolis. Isso foi em 1647. 1647? Ai, meu Deus! Ah, meu Deus do céu. Depois da Rádio Teresópolis, você chegou a outros meios de comunicação antes da TV Manchete? Outros veículos de comunicação antes da TV Manchete? Sim, antes da TV Manchete. Eu, depois de trabalhar na Rádio Teresópolis, resolvi trabalhar no Rio. Aí trabalhei na Rádio Nacional. A Rádio Nacional já não tinha aquela importância dos passados anos e tal, da época de ouro. Trabalhei na Rádio Tamoio. E aí depois fui para a Rádio Mundial. E aí cheguei a trabalhar na Rádio Globo, uma época, quando o Haroldo de Andrade saiu da Rádio Globo e foi para uma rádio menor do Rio. Foi para a Rádio Bandeirantes. Isso. Eu e o Roberto Figueiredo fazíamos o horário, mas depois o Haroldo voltou e a gente teve que sair, né? Mas como a Rádio Globo era dona da Rádio Mundial, da Rádio 98, eu fiquei transitando por ali. Mas antes de trabalhar na TV Manchete, eu fazia a mesma coisa também no SBT, fiz 2 anos. E talvez por isso até tenham me convidado para fazer parte da Rede Manchete. Trabalhei na Antena 1 do Rio, na inauguração da Antena 1, trabalhei na 98, na Rádio Transamérica de São Paulo, da qual fui gerente nacional de produção, além de locutor, e em todos esses lugares. Quando cheguei à TV Manchete, já era um profissional, já com alguma experiência, já cheguei quase que pronto lá, né? O restante eu aprendi por lá mesmo. E você também é muito lembrado, muito querido pelos ouvintes, pela sua passagem pela Rádio Mundial. Isso, sem dúvida. Foi uma passagem muito importante na minha vida. Eu costumo dizer que todas as rádios em que eu passo, elas se tornaram importantes para mim. Não sei para o ouvinte, para mim foram todas importantes. Mas a Rádio Mundial tem um destaque, porque eu apareci muito na Rádio Mundial. A rádio tinha muita audiência e eu consegui... Alô, Eloy? Olá, estou ouvindo. A rádio tinha muita audiência, dá para ser editada aí. Dá, perfeito. A rádio tinha muita audiência e eu acabei aparecendo bastante. E a Rádio Mundial tinha uma penetração jovem, era uma novidade naquela época. Existia o FM, mas a Mundial tinha um sabor, tinha um estilo de comunicação diferente. E a gente ia para todos os cantos do estado do Rio, da região, Minas e tal, e até grande parte do Brasil. E essa fase, de fato, me fez
destacar bastante no rádio. Foi uma passagem muito importante, de fato, na minha vida, Tiago. Pois bem, sua chegada à TV Manchete, quem o indicou, quem o levou pra TV Manchete? E foi o seu Adolfo que levou você à TV Manchete ou teve outras pessoas que levaram você pra ser o voz padrão da Rede Manchete por mais de uma década e meia? Olha, eu trabalhei lá durante 16 anos e o seu Adolfo não sabia nem quem era eu. Uma vez ele me deu uma bronca no corredor e nem sabia que eu fazia a voz da TV dele. Eu estava gesticulando muito, conversando com as pessoas, eu tenho descendência italiana, e aí gesticulo um pouco para falar. E lá as salas, não sei se vocês que estão nos ouvindo lembram ou conhecem, se já apareceu alguma vez na televisão, as salas são todas divididas por vidros, né? Até a altura de 1 metro do chão a 1 metro são armários de madeira, e a partir desse armário até o teto de 2,60 metros, ou 3 metros, sei lá qual era a altura lá, era vidro. Então você via todas as salas de todos os... Eram 3 prédios juntos, você via o andar inteiro. E eu estava falando, conversando, gesticulando, o senhor Adolfo chegou na porta de uma daquelas salas e disse: menino, vem aqui. O senhor Adolfo me chamando, ele nunca tinha falado comigo. Eu falei assim: menino, o que você está falando gesticulando assim? Por que você está gesticulando dessa maneira? Eu não quero que você gesticule, não. Eu falei: não, senhor Adolfo, eu sou descendente de italiano. Foi a saída que eu tive lá, né? Ah, você é descendente italiano, né? Então, olha, aí contou uma história da Itália, e sempre muito gentil, o senhor Adolfo. Chegou lá no final e falou assim: eu te tirei de lá para não dar bronca em você na frente dos seus amigos, mas para de gesticular, porque aqui tem muito ouvido, parece que você está brigando. Falei: sim, senhor Adolfo, nunca mais vou fazer isso. Então ele, no senhor Adolfo, nem sabia quem eu era. Ele, naturalmente, devia me ouvir nas chamadas e tal. Mas eu fui convidado por lá, respondendo a sua pergunta, para trabalhar lá pelo Carlos Sigman. Carlos Sigman chegou a ser superintendente, ele era filho do seu Oscar Bock, um dos fundadores da TV, e o Carlos Sigman ficou encarregado de formar a parte artística no que se refere à locução. Como eu já tinha trabalhado com o Carlos Sigman uma época na Rádio Manchete FM, cheguei a coordenar a Rádio Manchete em 1980, a gente tinha uma amizade muito grande, eu conhecia a família dele por causa de Teresópolis. E o Carlos Sigman disse: olha, eu preciso de um locutor assim com as suas características para trabalhar na Rede Manchete, fazer chamadas. Você topa? Eu falei: bom, vou lá fazer o teste. Não, não precisa fazer o teste não, você já está aprovado, eu quero que você faça. E fui aprender a fazer como eles queriam, e foi assim o início. Eu cheguei para trabalhar em maio, no meio de maio de 1983, uns 20 dias antes da estação inaugurar, ir para o ar. Nós já estávamos fazendo as chamadas dos programas de estreia. Fizemos Bar Academia, fizemos o show de Vatuzzi, chamada do filme. Também o Jornal da Manchete. Isso, chamada do Jornal da Manchete. Lembro bem disso. As chamadas foram feitas antes da inauguração. E aí, quando a TV entrou no ar, no dia 5 de junho de 1983, as chamadas estavam prontas para aquele dia. Foi assim. Pois bem. O fato mais inusitado ou mais engraçado ocorrido em uma gravação sua, além dessa do seu Adolfo que me deu uma bronca em você. Diego, fato inusitado é muito difícil a gente lembrar. São vários, mas a gente tem que lembrar. Eu me lembro de um fato eu me lembro de um fato ruim que aconteceu. Foi uma briga com a Márcia Peltier. Não foi uma briga, né? A Márcia Peltier virou apresentadora do Jornal da Manchete e ela gravava com a gente no mesmo estúdio. Ela fazia alguns offs da matéria. Quando a matéria vai ao ar, o apresentador chama a matéria entra com uma locução daquele próprio apresentador. E aquele apresentador prepara essa matéria antes, aquele off, aquela locução é gravada antes. E ela fazia isso também no estúdio em que eu gravava as chamadas. E ela não deixava a gente gravar, ela parava a gravação para chegar e ela dizia que tinha preferência porque era o jornal e acabou. E ela tinha que se preparar e você sabe, não se pode contrariar uma estrela. Tem pessoas que não se podem contrariar. O filhinho da mamãe não pode ser contrariado, não é verdade? Senão ele fica uma fera. E é assim que ela ficava.
E a gente já fazia de birra com ela, já contrariava. Não, você não vai gravar aqui não, quem vai gravar aqui sou eu. E uma vez ela foi chamar o Mauro Costa, que era o chefe de jornalismo, porque a gente estava contrariando a filhinha do papai. E ela foi lá e o cara desceu para dar uma bronca na gente. E a gente deixou uma locução sendo feita, uma locução feita já, deixamos a locução como se estivesse gravando. E ficamos do lado de fora observando. E ela chegou com o Mauro Costa e eu falando, fazendo uma chamada longa, eu não me lembro se foi Chica da Silva, se foi Ana Raiz Zé Trovão, uma dessas novelas que a gente tinha um perfil grande para fazer. E aí o Fabiati, que era o operador sonoplasta, ele deu play naquela fita e aquilo ficou tocando. Ela chegou com o Mauro Costa e pensou que eu estivesse no estúdio gravando. E foi entrando aos falando, gritando, e para a gravação, que não sei o quê. Tá vendo, Mauro? Eles não param, que não sei o quê, papapá. E ficou ali uns 5 minutos, o Mauro olhou e viu que não tinha ninguém na cabine e que não tinha nenhum sonoplasta. Eles disseram, Márcio, eles estão brincando com você, não tem ninguém aqui, isso é uma gravação e você não se deu conta. E saíram, quando saíram, a gente estava na porta do corredor, todo mundo rindo dela. Nunca mais ela falou comigo. Ela já não me conhecia direito, já não me dava muito valor, né? A gente era a ralé para ela, né? Mas a partir daquele dia ela nem olhava mais para a cara da gente. Ou seja, nunca mais foi gravar naquele estúdio. Eu preferia um outro estúdio qualquer. Foi um fato inusitado que eu me lembro aqui agora. Não sei se serve para você aí. Quem te vê. É uma apresentadora que, né, no ar ela mostra toda aquela simplicidade, mostra toda aquela ternura. Nunca imaginei que eu ia ouvir um relato da outra face. Não, é inegável que é uma grande apresentadora, é uma pessoa de fato simpática, mas ela ali, naquele instante, talvez por estar sendo aborrecida ou porque não teve atendidas às suas expectativas, ela ficou aborrecida. Eu Diego, sinceramente, hoje posso fazer uma avaliação diferente, ela devia ter as suas razões para isso, mas a gente era molecote e a gente sacaneava mesmo, né? Nosso negócio era esse, era brincar, era fazer brincar. Talvez ela a gente não pode julgar a pessoa também por um aspecto só e por uma versão, por uma visão da coisa ao nosso modo, né? Então, pode ser que ela seja uma pessoa de fato maravilhosa, mas não se mostrou pra gente ali. Mas quem é que se mostra maravilhoso ao ser compelido, né? Ao ser instado, ao ser cutucado, não é verdade? É verdade. Durante esse seu período na Manchete, teve uma vez, foram poucos os momentos em que você não foi a voz principal. Como é que se diz? A mais importante delas, em que você não foi a voz principal, foi em 87, porque você ficou 8 meses fora da Manchete para administrar a sua Rádio Teresópolis, não é verdade? É isso, Diego, nós compramos uma rádio em Teresópolis, essa rádio que eu falei para você no início, que foi a Rádio Teresópolis, em que eu comecei a trabalhar. Essa rádio a que eu me referi, nós compramos essa rádio e eu vim administrar essa rádio. E aí não tinha muito tempo para a Manchete. Aí eles arrumaram outro locutor, que foi o Geraldo, e eu fiquei 8 meses afastado. Foi essa época, fiquei 8 meses fora. Entendi, o Geraldo Fleury. Eu tenho essa informação porque eu estou em mãos o livro do Elmo Frankfort, Rede Manchete, Aconteceu, Virou História. Isso, exatamente. E na época da fase IBF, você sequer se afastou da Manchete? Você continuou, não afetou a sua rotina? Em que época? Não me lembro. Na fase da IBF, do Hamilton Lucas de Oliveira, entre 92 e 93. Não me afastei não me afastei. A única vez que me afastei da Rede Manchete foi nessa época em que nós compramos a Rádio Teresópolis. Mas depois retornei, logo depois. Foi um curto período de tempo. Na época da IBF, nós passamos por uma grave crise, que todos vocês que acompanham a história da Rede Manchete conhecem, mas eu me mantive lá, apesar de não receber salário, ficamos 5, 6 meses sem receber salário. Nossa. Mas nem assim eu abandonei aquele posto que também era muito importante. Pois bem, aliás, não foi só nessa época, não, em 87 também, em 99, fim de 98, início de 99, quando a Manchete passou para as mãos da Igreja Renascer, também a sua voz não foi muito lá ouvida. Essa época já estava determinando ali o fim, né, da Rede Manchete, e eles faziam algumas gravações em São Paulo, mas mesmo assim a gente gravava a maior parte da programação, a gente fazia chamadas no Rio.
Pois, muito que bem. Um assunto aqui, muito importante aqui, vamos comentar agora. A apresentação do show dos 13 anos da emissora em 96, quando o Brasil inteiro pôde conhecer a cara da voz, como se estivesse conhecendo, digamos assim, como estamos em um programa sobre a dublagem brasileira, como se estivesse vendo a cara da voz, o dublador da Rede Manchete. É verdade. E como é que você foi escolhido para você ser o apresentador desse show? Eu digo uma história simples. Como eu te falei, eu trabalhava na Rádio Mundial e a gente fazia muitos shows no final de semana e eu tinha uma experiência de palco muito grande. E eles queriam alguém que apresentasse o show com as atrações, que se não me engano eram Só Pra Contrariar, W, Roupa Nova, essas atrações eu me lembro. E eles queriam alguém que fizesse uma interação do público com os artistas, e para mim era fácil. E aí, eles me convidaram para fazer essa apresentação, e aí, no decorrer dos ensaios, eles gostaram da apresentação e me pediram também para apresentar para a televisão, para a rede. E aí, entrou na equipe o Gerson Brenner. O Gerson Brenner estava fazendo uma novela na TV Manchete, e ele estava sempre lá na nossa sala de chamadas da promoção da Manchete, era junto com a sala de elenco. E ele era um cara muito brincalhão, conversava sempre com a gente, e aí fomos nós dois fazer a apresentação. Eu fazia o palco e ele fazia os bastidores. Né? E aí a gente acabou embolando as coisas. E nesse dia, por acaso, foi assassinado o PC Farias em Alagoas. Vocês lembram muito bem. Eu lembro bem a data, o aniversário da Manchete, a festa foi no dia 13 de junho, embora o aniversário tenha sido no dia 5, a festa foi realizada no Aterro do Flamengo, no Rio, no dia 13 de junho de 1996. Não foi 6, que você Exatamente, falou. exatamente. Isso aí. Foi assim. Pois bem, e ainda mais porque nesse dia também, durante o show, o diretor daquele show pediu para que você fizesse uma chamada para a matéria que iria ao ar logo após esse show no programa de domingo. Foi mais ou menos assim. O diretor era o Luiz Antônio Toledo, e ele me falou pelo ponto, quase no finalzinho do break comercial, disse, esqueci. Você diz aí, por favor, que nós vamos ter uma matéria muito longa no programa de domingo que vem a seguir, da morte do PC Faria. Eu falei, o PC Faria morreu? Ele falou, o PC Faria foi assassinado agora à tarde, ou de manhã, sei lá, não me lembro bem, lá em Alagoas. Então você diz que toda a cobertura desse fato que mexeu com o Brasil estará no programa de domingo. Daqui a 20 segundos, eu nem formei aquilo na minha cabeça. Eu estava no curso de jornalismo e eu estava fazendo a pirâmide invertida, que é a forma de dar a notícia, os fatos mais importantes na frente e os fatos com menos importância depois. Estava fazendo, ele falou, 20 segundos, atenção, no ar. E a luz vermelha acendeu. E dá a notícia, né? Imagina você nessa situação. Uma rede de não sei quantas emissoras, me parece que 55 naquela época, ao vivo, você tem que dar uma notícia dessa. Foi uma responsabilidade grande, mas eu já estava formando a pirâmide. E eu fiz a informação em cima da hora. Mas o Toledo ficou meu amigo. Depois disso, ele continuou sendo meu amigo por muitos e muitos anos. Pois bem, olha, outro locutor, ainda que fosse da Rádio Manchete, mas que eu ainda me identifico muito com a televisão Manchete, afinal de contas ele era o locutor oficial por muitos anos da revista Manchete, aquele aconteceu virou Manchete, foi o Roberto Canásio. Sua relação com ele era muito boa? O Canásio era uma pessoa, do ponto de vista antropológico e sociológico, ele tinha uma certa dificuldade de se relacionar com as pessoas. Comigo não, nós sempre tivemos um bom relacionamento. Mas as pessoas falavam dele, que ele era uma pessoa difícil, tá? Mas o Canásio tinha muita entrada com o pessoal da Block, e ele fazia muito bem os anúncios da revista Manchete. Fazia muito bem, é inegável. Aquele aconteceu, virou Manchete, acabou virando o título do livro do Elmo Frankfurt, que você se referiu ainda há pouco. Rede Manchete, aconteceu, virou história. E eu tinha um bom relacionamento com o Canásio. Ele era sempre foi uma boa praça, né? É isso, sempre tive um bom relacionamento com ele.
Além disso, também no departamento onde você fazia parte, o departamento de chamadas, tinha também o Darcy Burger, o Roberto Faustino, o Rony Cid, Francisco Ferraiolo, o Marcos Fernando, que era uma voz mais jovem para os rabichos comerciais, e também o Fernando Paes, o responsável pela locução de cabine, num tom mais grave que você e não tanto jovem quanto o Marcos Fernando. E apesar dos estilos diferentes, todas eram vozes suaves. Você também teve boa relação com eles? Sem dúvida. Marcos Fernandes era de Petrópolis, locutor da Rádio Manchete, bom locutor. Era uma voz jovem, era uma voz que a gente precisava lá de fato. O Fernando Paes era companheiro da Rádio Mundial, tínhamos um bom relacionamento. E o Fernando tinha um apelido que era Lorde Bundinha. E ele ficava aborrecido quando a gente falava que era, lá vinha o Lorde Bundinha, porque ele andava com a bunda empinada para trás, era o jeito dele, né? E a gente brincava muito com ele. Mas o Fernando era um excelente locutor, ele fazia as locuções de cabine, só aquelas locuções das próximas atrações e tal. Uma vez eu tive que sair de férias, fizeram um teste com ele para ele fazer as chamadas, e o Fernando não conseguiu fazer do estilo que eles queriam, porque o estilo do Fernando era propriamente aquele, né? Como se eu fosse fazer a locução de cabine também, não me acostumasse àquele tipo de locução. Mas a relação era muito boa. Só quando a gente chamava ele de Lorde Bundinha é que ele ficava aborrecido com a gente. Agora, 2 detalhes sobre chamadas. As chamadas das atrações da Rede Manchete. Teve uma época em que o Jorge Ramos, o famoso dublador e locutor de filmes, o Jorge Ramos, realizou as chamadas da novela A História de Ana Raio e Zé Trovão como se Ana Raio fosse um filme. Pode me contar um pouco dessa história? Estratégia de marketing, né? Eles quiseram associar o nome da novela a uma chamada de filme. E o Jorge Ramos chegou lá e disse, cara, não tem nada a ver com isso não, estou querendo tirar o seu lugar. Eu falei, mas o que é isso? Não estou pensando nisso não, pelo contrário, é um grande mestre que se junta a nós para ficar uma coisa muito bonita, diferente, não é? Porque imagina a voz da TV Globo, fazendo sempre, vem aí a favorita, vem aí a novela tal, vem aí a novela tal. E chega uma voz diferente, marca, aquela novela vai saltar. Como era a produção do Jaime Monjardim, foi uma estratégia de marketing que eu achei muito interessante e inteligente. E aquela voz ficou durante muito tempo na chamada, depois acabaram tirando, porque o cara cobra, é um profissional, ele tem que cobrar pelo uso da voz deles. Né? É verdade. Mas eu achei sensacional. Pois bem, e o que você achou, o que é o seu sentimento quando viu as chamadas da reprise de Chica da Silva no SBT e percebeu que a voz que anunciava não era a sua? Não tive nenhum problema, Diogo, não tive nenhum problema, porque é um produto comprado por uma outra televisão e tem que ser lido dentro do padrão da televisão. A partir do momento em que eu deixei a TV Manchete e que resolvi todos os meus problemas trabalhistas com a Manchete, eu só tenho a torcer pelo sucesso da memória da Manchete e dos produtos que ela criou e que foram celebrizados e que está sendo celebrizado naquele momento pelo SBT. Senti orgulho de ter trabalhado na Manchete vendo aquele produto no SBT com a sua marca própria. Porque quando anunciaram pela imprensa que Chica da Silva seria reprisado pelo SBT, eu tava torcendo para que o SBT te chamasse para fazer as chamadas, pelo menos as chamadas de estreia da reestreia da reprise da novela. Não tinha muito a ver, né? O ouvinte trata, o telespectador trata aquela relação com mais emoção. A gente não, os profissionais tratam como um contrato de trabalho, né? Então, o contrato de trabalho não é mais meu, eu pego a minha cestinha e vou trabalhar em outro lugar. Eu não tenho ligações emocionais com a Rede Manchete. As pessoas que têm uma ligação com o passado, vamos trazer de volta a Rede Manchete, é uma besteira, porque aquela Rede Manchete não deu certo. Se trouxer de volta, não vai dar certo de novo, né? Alguma coisa vai acontecer, pode ter sido uma incompetência aquilo ali. O que se deve fazer é trazer aquelas pessoas para uma nova televisão, uma nova concepção. Acredito que aqueles profissionais vão fazer. Agora, aquela Rede Manchete ficou no tempo. Ficou no livro do Elmo. Ficou no livro do Elmo mesmo. Olha,
tem uma coisa que estava matutando em minha cabeça. Você chegou a trabalhar com algum artista da TV Manchete com mais frequência dentro da emissora? Não entendi. Com algum artista, como é que é? Falhou o Skype aqui. Eu vou explicar. Você chegou a ser como locutor dentro da TV Manchete e trabalhar com algum artista, com alguma estrela da emissora, com alguma frequência na produção de programa, fazer chamadas do programa diretamente, essas coisas todas? Sim. Algumas pessoas trabalhávamos juntos ali, não é? Todos os atores das novelas passavam pela minha sala, como eu te disse. Pela sala em que eu trabalhava, com aqueles nomes que você citou. Roberto Faustino, Ronaldo Cid, Francisco Ferrarolo, a Carolina, que apresentou o programa de domingo. Lembra da Carolina, que trabalhou no... Estou tentando lembrar o sobrenome dela, esqueci o nome da Carolina. Não é a Dica, não. A Carolina... Carolina Cash? Não, também. Jorge Wortmann? Não é Jorge Wortmann, não. É a Carolina mesmo. Depois a gente vai lembrar. Ela trabalhou no Pantanal, hoje trabalha na TV Globo, e ela apresentava o programa de domingo. Eu também fazia ops para o programa de domingo e a gente trabalhava juntos, né? O Gerson Brenner, como eu citei, a Maite Proença, a Márcia Peltier. Até a Maite Proença foi a apresentadora do programa de domingo. A Carolina, que eu não esqueci o sobrenome dela. Como é o nome dessa atriz? Carolina Ferraz. Carolina Ferraz. Pois é, frequentemente a gente ia na sonoplastia do teatro, fazia as falas do programa de domingo, a gente ia junto, descia o elevador junto, passava pela piscina, conversando. A Carolina era apresentadora do programa, não era atriz. A Maitê, fizemos alguns ensaios. Quem mais? Que eu trabalhei junto, o Gerson Brenner, como eu já disse, Márcia Peltier, o Eliakim Araújo e a Leila, a gente tinha muito contato, a gente gravava no mesmo estúdio, fizemos várias locuções juntas. O Eliakim é meu amigo há muitos anos, ele era gerente do Banco do Brasil e trabalhava na Rádio JB antes de ir para a televisão. E várias pessoas, tive contato com muitas pessoas, porque eu passava o dia a dia da TV Manchete trabalhando lá dentro, né? Então a gente, consequentemente, barrava com aquelas pessoas o dia inteiro, tinha o mesmo crachá. Entendi. Você já foi convidado por outra televisão para ser o vosso padrão de tal emissora, ou na época da TV Manchete, ou até mesmo depois da TV Manchete, para ser o vosso padrão de alguma emissora? Não, voz padrão não. Eu faço muitas gravações de chamadas de produtos para TVs do interior. Cheguei a fazer as férias da Globo Internacional, cheguei a fazer Globosat, fiz as férias lá dos companheiros da Globosat, dos canais Globosat, já por algumas vezes. Mas trabalhos esporádicos e freelancer. Trabalho assim, porque lembra muito a Rede Manchete, né? Se eu começar a fazer a chamada de uma rede de televisão, vão associar logo a Rede Manchete, não é isso que eles querem. Entendi. Muito bem, encerrando um pouquinho a parte da Rede Manchete, e agora vou pegar um pouquinho pesado numa passagem da sua carreira. Sistema Globo de Rádio. O que você sentiu? O peso de substituir o lendário Edmo Zarif como voz padrão dos programas do Sistema Globo de Rádio. Afinal de contas, você o substituiu depois que o Edmo Zarif faleceu, em 27 de dezembro de 99. Não pegou pesado não, pelo contrário, pegou até bem. Eu não aceitei, eu fazia a voz da 98, para mim fazer a voz da Globo não era nenhuma novidade, eu não queria fazer a voz da Globo. E disse não, falei, eu não quero não, vou continuar na 98, que para mim é mais importante do que a Rádio Globo, não quero. A 98 estava bem, estava na briga, brigando lá pelo primeiro lugar, não estava em primeiro, mas estava brigando pelo primeiro lugar, e eu não aceitei. Aí um amigo me disse, olha, você não pode dizer não para o seu diretor, e é um passo à frente, a Rádio Globo e tal, ele me convenceu. E aí eu cheguei para o diretor e disse, olha, você vai me pagar o mesmo salário da 98 ou vai me pagar mais? Se você me pagar mais, eu topo fazer. Ele falou, não, eu pago mais. E aí eu topei fazer por causa disso. E, não, eu vou atender o seu interesse, porque ele me disse que se não fosse eu, teria que trazer uma pessoa de fora, ele não queria. E aí eu aceitei fazer.
Entendi. E você ficou lá até meados de 2003. O que aconteceu para a sua saída da Rádio Globo? Você também estava na Globo FM fazendo o Giro Global. Eu fazia as duas, a Rádio Globo AM, fazia a fala da Globo AM e a Globo FM. Na verdade, eu fui demitido. Fui demitido porque eles queriam reduzir custos. Essa desculpa, quer mandar o cara embora e não tem uma desculpa, diz que não, infelizmente nós estamos aí, o teu salário está um pouco mais alto do que o normal e a gente precisa acertar esse patamar, então não dá para fazer, o cara de São Paulo vai fazer a tua parte na Rádio Globo AM e na Rádio Globo FM a gente vai botar um cara que vai ganhar, sei lá, 20% do que você ganha e é assim que a gente tem que tocar. Falei, tudo bem, para mim é o de menos. Eu fico triste, mas é a quinta vez que eu vou ser demitido da Rádio Globo, então para mim tá bom. Não tem problema. Foi assim, 2003. 2003, que foi uma pena, porque sua voz grave até peguei esse estilo de voz, porque você, Eloy, é uma das inspirações de minha carreira de jornalista, fazer esse tipo de voz. Fazer esse tipo de voz é muito complicado, porque tem que arranhar muito a garganta. Mas, voltando aqui ao assunto aqui, um assunto que até... Ô Eloy, as mudanças ocorridas ao longo do tempo nas chamadas dos programas das emissoras de rádio e televisão, o que você mais sentiu de diferença no processo da produção dessas chamadas desde quando você começou, quando você entrou nesse mercado de rádio e televisão, até hoje? Não muda muito. As chamadas feitas hoje são muito parecidas com as chamadas feitas em 1983. Não muda muito, não. Não muda muito, não. Então, agora, vamos falar sobre o tema principal, que é o tema sobre este programa, o Dublatop, que você sabe que é um programa sobre a dublagem brasileira. Tem uma temática que é a dublagem brasileira. Você gostaria um dia de trabalhar no meio, caso fosse possível? Claro que para ser dublador tem que ser ator, tem que ter o registro direitinho. Mas se isso não fosse um empecilho, você gostaria de trabalhar nesse meio? Sinceramente? Sim. Não. E por quê? Não me apraz. Não me apraz trabalhar como dublador, não. Eu não tenho interesse em fazer. Porque não é minha praia, né? Não é praia. A dublagem é para um ator. E a minha técnica é outra. Você pedir para um dublador ou para um ator fazer uma chamada, como se faz, ele vai ter dificuldade. A mesma dificuldade que eu tenho para fazer o que ele faz. Não sei se vale a pena, eu não tenho interesse não, prefiro fazer um programa de rádio. Entendi. É porque eu lhe fiz essa pergunta porque eu ouvi radialistas, ainda na época dos anos 80, por aí, que fizeram dublagem. Um exemplo disso foi o Francisco Barbosa, que fez o Tiger dos Thundercats, e ele saiu super bem. Se você fizesse uma dublagem de algum filme ou seriado ou desenho animado, eu apostaria que você sairia até... muito bom, melhor do que eu imagino, do que o público imagina. Sem dúvida, a gente tem casos de locutores que são ótimos dubladores. O Márcio Seixas é um, o Luiz outro, são locutores, né? E eles são dubladores, são ótimos locutores e dubladores. E então, nesse caso, Eloy, caso você estivesse na dublagem ou coisa assim, você tem algum personagem que gostaria de dublar ou de ter dublado? Eu não pensei isso ainda não, Diego. Ainda não pensei nisso não. Quem sabe um personagem de desenho animado, talvez, né? Seria legal se você, um dia, quem sabe, fosse convidado para ser dublador de um filme daqueles Arrasa Quarteirão, e lá no cartaz do filme, voz do personagem tal, Eloy de Carlo, ex-locutor da TV Manchete. Ia ser legal. Não acredito, não. Ia ser você e o Dirceu Rabelo na TV Globo. Aliás, na minha opinião, você é o único que consegue competir com o Dirceu Rabelo da Globo. O que você acha dos locutores, os vozes padrão, que atuam nessa posição que um dia você atuou na época da TV Manchete? São estilos diferentes. É antiético falar dos colegas de trabalho. Só não é antiético quando você os elogia. Eu gosto de todos, cada um a sua forma, cada um tem o seu jeito,
cada um pega um pouco do outro, né? A gente ouve um locutor fazendo a chamada, sente uma semelhança de um outro locutor e por aí afora. Acho todos ótimos, gosto de todos eles. Olha, Eloy, já são muitos minutos de gravação. Antes de encerrar, você ainda guarda alguma saudade da época quando você trabalhava na Manchete, ou pra você já é tudo superado e tem vida que segue? Olha, eu acho que você respondeu por mim. São duas coisas. Guardo saudades, guardo muitas saudades, mas tenho plena noção de que tudo já foi superado. Entendi. E só mais uma pergunta. Você teve algum contato, além do seu Adolfo até, que você já citou no início da entrevista, algum contato com a família dele, ou a Ana Bentes, o Pedro Capeller, o Jaquito, ou a Jaqueline Capeller? Sim, tive contato com todos eles. Afinal, trabalhávamos juntos. Com o Jaquito sempre, ele gostava de ouvir Pedro Capeller, o Jaquito ele gostava de ouvir a chamada, às vezes chamada de carnaval, chamada de grande evento. Ele ia lá para assistir a chamada, e ele era um cara muito fechadão e tal. Eu me lembro um dia que ele disse, eu vou ver essa chamada, quero ver se a chamada tá boa mesmo, sério. E aí, terminou a chamada, ele olhou para minha cara, olhou para o Fabiati, que era o sonoplasta, e disse, olha, deu aquele silêncio, sensacional, foi embora. E... Sério. Mas aí a Jaqueline também, a gente tinha contato, filha dele. Que mais que você falou? É a Ana Bentes Bloch. Dona Ana, um doce de pessoa, tratava todo mundo bem, até hoje. Uma figura simpaticíssima, uma dama. Uma graça de pessoa. Tratava todo mundo bem, a gente se dava muito bem. E na época do carnaval, onde você fazia chamadas também de carnaval, essas coisas, o Boni da TV Globo sempre mandava refazer as chamadas do carnaval da Globo quando ele via que as chamadas da TV Manchete do carnaval eram melhores. O que tu acha disso? Mostra que a TV Manchete era uma televisão feita por bons profissionais, né? Que o carnaval, por exemplo, revelou grandes profissionais. E a Globo, inclusive, usa hoje recursos que a Manchete utilizava, como a letra do samba, enfim, as chamadas do Carnaval da Globo são semelhantes às da Manchete. Isso é criação nossa lá, né? Eu digo nossa como funcionário, né? Como pessoa que fazia parte da equipe. Mas as chamadas eram dirigidas, aquela locução não era espontânea minha, era um diretor que dizia, eu quero que você fale assim. E assim era feito. Eloy, eu gostaria muito de agradecer por você ter aceitado conceder essa entrevista aqui para o Dublatop da Top Web Rádio. Afinal de contas, você foi a primeira estrela da Rede Manchete, a primeira grande revelação da emissora, antes mesmo da Xuxa. E para encerrar, duas coisas. Primeiro, uma saudação, uma mensagem aos ouvintes da Top Web Rádio e do Dublatop, e também o famoso bordão da Rede Manchete, por favor. Bom, Diego, deixa um abraço para você, para os seus ouvintes, muito obrigado. Enquanto a gente conversava aqui, eu disse para ele que você é uma pessoa que me ajudou. Afinal, você fez uma comunidade para mim no Orkut. Exato. E tem divulgado o meu trabalho, sempre me auxiliando, me elogiando. Isso para mim é bom, é gostoso a gente sentir essa manifestação das pessoas que gostam do nosso trabalho. Então eu devo um pouco disso a você. Também porque você, na minha opinião, é um dos gênios da locução brasileira. E você seria melhor ainda também se estivesse no mundo da dublagem. Não exagera, Diego, não exagera, porque o ouvinte não gosta de exagero. E você está exagerando, rapaz, não exagera. Desculpa. Então eu gosto de você é uma pessoa boa. Quem não gosta das pessoas boas, né? Então agradeço a você mais uma vez por tudo que você faz por mim, pela sua maneira carinhosa de tratar do meu trabalho. Deixo um grande abraço para os seus ouvintes. E o que você quer que fale da Rede Manchete? Eu não... Lance
um dos bordões que ficaram na história da Rede Manchete para encerrar esta entrevista. A gente encerra a entrevista com o dublador com o principal bordão de um dos seus principais personagens. No seu caso, Eloy, já que você foi o, entre aspas, dublador da Rede Manchete, um dos principais bordões da Rede Manchete. Rede Manchete, qualidade em primeiro lugar. Beleza, Eloy, isso! Na época dos primeiros anos da Rede Manchete. Eloy, muito obrigado, que você tenha mais sucesso ainda na sua carreira. Você que tem... Aliás, eu queria que você fizesse o seu merchanzinho do seu estúdio de gravação, o Locutari, que fica lá em Botafogo. Isso. O Locutari está um pouco à deriva, porque nós estamos fazendo um trabalho na Rádio Teresópolis, e o Locutari está parado. Mas assim que ele voltar, nós estamos à disposição das pessoas para fazer qualquer tipo de trabalho. O nosso telefone para contato é 8891-4349. Eu digo esse telefone porque toda vez tem uma promoção Velox daqui de um lado, Net do outro, Virtua de outro, e a gente acaba mudando de internet, acaba mudando de telefone, então o telefone celular é o que fica mais... contatos para 8891-4349. Um grande abraço também, Diego, muito obrigado.